Seção 9, de Antologia de Discursos em Português. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Sermão da Conversão de São Paulo, de José de Anchieta. Parte 1. 1568. Jesus. In die Conversionis Sancti Pauli, 1568. Vos electionis est mihi iste. Atos 9. Nos desafios de pessoas grandes, como de príncipes e senhores, que entram em desafio sobre alguma grande empresa, como sobre um reino, condado, só é haver grande concurso de gente de parte a parte, desejando cada uma delas que seu príncipe saia com a vitória. E comumente os homens guerreiros e valentes folgam e gostam muito de vir a achar-se presentes em semelhantes espetáculos. Ora, somos chamados todos a um negócio semelhante. Temos diante dos olhos um notável desafio e batalha, que se faz entre duas pessoas muito notáveis, que são Jesus e São Paulo. Há muito grande concurso de gente de parte a parte. De parte de Jesus estão todos os coros angélicos e os santos. De parte do santo estão todos os exércitos infernais dos diabos e dos fariseus, desejando uns e outros ter a vitória de sua parte. Se somos guerreiros, como devemos ser, pois militia est vita homini super terram, se somos esforçados, como devemos ser, pois somos cristãos, e cristão não quer dizer outra coisa senão homem de Cristo, nosso verdadeiro e valentíssimo capitão, o qual, ungido com o óleo da graça, prae consortibus suis, nos ungiu também a nós, para sermos valentes e esforçados lutadores e guerreiros contra o diabo e a carne. Devemos de gostar muito de ver este tão grande desafio, para nele aprendermos a vencer e ser vencedor, porque uma coisa e outra nos é necessária. Vencer o diabo, mundo e carne, que continuamente contra nós pelejam e trabalham por nos vencer. E deixarmos-nos vencer de Jesus, contra o qual trazemos contínua guerra, dando-lhe contínuos combates com os nossos pecados, porque o sermos vencidos dele, eis a mais gloriosa vitória que podemos alcançar. E para que entendamos alguma coisa desta batalha de Cristo com Paulo, e a maneira de pelejar de um e do outro, ponho diante dos olhos um lobo crudelíssimo e muito faminto, desejoso de se fartar de sangue, e de outra parte, um cordeiro mansíssimo, que não faz mais do que defender-se, compadecer e sofrer os bocados e dentadas que lhe dá o lobo. Paulo, lobo cruel; Jesus, manso cordeiro. Ouvi a São Lucas o que vos conta desta batalha. Saulus autem devastabat ecclesiam, intrans per domos et trahens viros ac mulieres tradebat in custodiam. Paulo, como lobo faminto e desejoso de se fartar de carne e sangue dos cristãos, depois de se ter cevado no sangue do glorioso mártir Santo Estevão, guardando as vestiduras dos que o apedrejavam, não somente consentindo em sua morte, mas também apedrejando-o com as mãos de todos eles, pois todas as pedradas que eles lhe deram com as mãos, lhe deu ele com o coração, folgando e gostando de o ver assim apedrejar. Não contente com isto, entrava pelas casas e tirava delas a rasto os homens e mulheres com grande crueldade, e fazia-os encarcerar e açoitar. E em cada um dos cristãos que assim perseguia, encarcerava e açoitava o mesmo Cristo. Era Jesus Cristo pacientíssimo, com incrível paciência e mansidão, estava sofrendo todos aqueles golpes, e ainda que lhe davam muito trabalho e dor, laborabat sustinens, trabalhava e sofria, e vencia a ira de sua divina justiça, recordatus misericordiae suae, lembrando-se daquela grandíssima misericórdia que o constrangeu a tomar forma de cordeiro, e como tal, ser esfolado e morto na cruz. E não contente com isto, e ter já dito a seu Padre Eterno, Pater, agnosces illis, quia nesciunt quod faciunt, está incitando a seu mártir, Santo Estevão, que faça o mesmo, e rogue pelo lobo que o está despedaçando, dizendo: Domine, nestatuas illis hoc peccatum, quia nescium quid faciunt, axi diceret. Peço-vos, Senhor Jesus, Cordeiro mansíssimo,
que por todos morrestes na cruz, que não acoimeis este pecado a São Paulo, que me apedreja, porque não sabe o que faz. Vencei, Senhor, com vossa paciência sua ira. Vencei com vossa mansidão sua fereza. Vencei com vossa misericórdia sua crueldade. Quia nescit quid facit, quia ignorans feci in incredulitate mea, como ele confessou depois de convertido. Vedes aqui travada a peleja de parte a parte, e tanto mais maravilhosa da parte de Cristo, quanto menos usada no mundo. Agora cuidam os homens, que não poderão vencer seus inimigos, senão dando e matando. Cuidam que se não vingam uma injúria, que logo ficam afrontados e desonrados. Tem-se persuadido, ensinados de Satanás, mestre infernal, que se uma palavrinha que se soltou a seu próximo se lhes passa sem responderem 20 e sem fazerem grandes autos e papeladas sobre ela, que perdem todo o seu crédito e lhes cuspiram os outros no rosto. E não olhando a seu capitão Jesus Cristo, que peleja sofrendo e vence padecendo, seguiam a Paulo, lobo cruel, querendo como ele vencer e sopear seus irmãos a poder de dentadas, os ricos roendo aos pobres, e os grandes aos pequenos, e os que se têm por sábios aos simples e ignorantes. Ó irmão, que não sabes pelejar, e onde cuidas que vences, ficas vencido, porque no ponto que desprezas a teu próximo, te despreza Deus. No ponto que sopeias a teu irmão, te sopeia a ti o diabo. Ficas vencido de tua ira e do pecado, que é o mais baixo e vil Senhor a que te podias sujeitar, como fazia Paulo. Mas tornemos à batalha de Paulo com Jesus. Andava Paulo como lobo, já encarniçado no sangue dos cristãos, mansos cordeiros, ou, para melhor dizer, no sangue do mesmo Jesus Cristo, cordeiro pacientíssimo, o qual, com sua grandíssima paciência, o ia amolentando e vencendo pouco a pouco. Porque, se ela não fora tanta e tão grande, como diz São Cipriano, não tivera hoje a igreja a São Paulo, que andava de casa em casa, com grande quadrilha de gente, arrastando os homens e dando com eles nas cadeias. E tudo isto era pouco para afartar a grande fome e sede deste lobo tragador, de quem tinha já profetizado aquele grande patriarca Jacó. Beniamim, lupus rapax, mane comedet praedam, et vespere dividet spolia, vel justa aliam translationem vespere dividet escas, o qual, ad literam, declara Santo Agostinho de São Paulo, que diz de si mesmo que era da tribo de Benjamim. Circuncissus octava die ex genere Israel de tribu Benjamin Hebraius ex Hebraeis. Pois este Saulo, da tribo de Benjamim, lupus rapax, lobo voraz e tragador, não farto com o sangue dos cristãos que fazia prender em Jerusalém, ouvindo que na cidade de Damasco havia homens que criam em Jesus e confessavam seu santo nome, determina de se ir lá fartar. E assim diz o texto: Saulus adhux spirans minarum et caeris in discipulos Domini. Saulo, ainda com a boca aberta, cheia de ameaças contra os discípulos do Senhor, e desejoso de se encarniçar em sua matança, vai-se ao príncipe dos sacerdotes e pede-lhe cartas para a cidade de Damasco, que quer dizer potus sanguinis, onde determinava de se fartar de seu sangue, fazendo-os prender e maltratar, e fazendo que o nome de Jesus nem em Jerusalém, nem em alguma outra parte fosse nomeado. Cristo Jesus, que até aquele tempo, como homem verdadeiro e cordeiro mansuetíssimo, filho da Virgem Sacratíssima, ovelha sem mácula e crucificado pelos homens, esteve esperando a Saulo, com grandíssima paciência e misericórdia, enquanto andava pela cidade de Jerusalém, perseguindo aos cristãos, vendo que já saía do campo como homem que sai ao desafio, e se ia a outras cidades ao perseguir, determina deixar por um pouco a paciência e fraqueza de cordeiro e usar da fortaleza de leão, mostrando o poder de sua divindade, e sair com ele ao campo do desafio para o acabar de vencer. Catulus Leonis Iuda ad praedam ascendisti, lili imei quasi leo.
sai aquele grande leão da tribo de Judá, Cristo Jesus, da geração de Judá e de Davi, Cátulus Leonis, filho de outro leão, que é o Padre Eterno. Sai com o poder de sua divindade ad praedam, sai ao encontro de Saulo, que era sua presa, e enviara que ele andava para arrebatar. Encontram-se no caminho Saulo, lobo rapace, da tribo de Benjamim, e Cristo Jesus, leão da tribo de Judá. E porque muito maior vantagem, sem nenhuma comparação, levava Cristo a Saulo do que leva um grande leão real a um lobo, não houve mister andar aos golpes naquele desafio. Mas em arregalando os olhos, o leão contra o lobo, em mostrando Cristo a Saulo uma faísca dos olhos de sua divindade, que fazia aquele resplendor, quos subito circumfulsit eum lux de caelo, quecidit in terram, cai o lobo no chão vencido, et vicit leo de tribu Iuda radix David. Cai Saulo no chão vencido, e fica Cristo vencedor. E ainda que vença como leão com o poder de sua divindade, todavia faz pelos merecimentos de sua paixão, que padeceu como verdadeiro homem, e da geração de Davi, porque a sua incrível paciência e mansidão de cordeiro, em que sofreu a Saulo, aplacou a ira da divina justiça, e fez que não somente lhe perdoasse, mas também o convencesse com um tão novo e tão estranho gênero de conversão. E notai que é próprio do leão real e generoso contentar-se com o vencer, sem querer despedaçar nem tragar como lobo. Assim Cristo, nosso Senhor, fortíssimo leão e rei eterno, não quer tragar a Saulo e entregá-lo aos lobos infernais, como mereciam suas obras, mas contenta-se com o ter vencido. Não quer mais do que despedaçar-lhe o coração e abri-lo para se lhe meter dentro. E para esse efeito lhe começa a dizer: Saule, Saule, quid me persequeris? Que males viste em mim? Que más obras te tenho feito? Que más obras te tenho feito, Saulo, para que me persigas como a inimigo mortal? Quem cuidas que sou? Não me conheces, Saulo? Maior bem te quero eu a ti, do que tu queres mal a mim. Quid me persequeris? Et Saulus, qui es, Domine? Sabes quem sou? Ego sum Iesus, quem tu persequeris. Eu sou Jesus, teu Salvador, que para te salvar desci do céu à terra, e tu andas me perseguindo. Eu sou Jesus, verdadeiro homem e filho da mulher, que andei 33 anos no mundo, buscando-te a ti, que andavas perdido, para te dar glórias, e tu andas me buscando para me desonrar. Eu sou Jesus, que como manso cordeiro, cora me tondente non aperui os meum, para me queixar, ainda que sempre a tive aberta, para por ti a meu Padre rogar. E tu andas como lobo, com a boca aberta para me engolir, e fazer para que não seja o meu nome conhecido no mundo. Eu sou aquele Jesus que viste, com tanta desonra, num pau entre dois ladrões, como homem fraco, que não tinha poder para se defender. Como tal me persegues agora, cuidando que não sou mais do que homem. E porém, durum est tibi contra stimulum calcitrare. Rija cousa é, muito trabalhosa para ti, dares coices contra o aguilhão de minha divindade. Sabe que sou mais do que homem, sou Deus verdadeiro, que tenho poder para pôr debaixo de meus pés a todos os meus inimigos. Como homem passei pelo aguilhão da morte, e porém, como verdadeiro e poderoso Deus, tenho o aguilhão da justiça divina em minha mão para aguilhoar os pecadores, que como bois e brutos animais, não sabem mais do que seguir aos apetites de seus sentidos e ofender-me. Durum est tibi contra stimulum calcitrare. Trabalhosa cousa te é dar coices contra o aguilhão da minha morte e paixão. Por demais é quereres tu, com tua perseguição, que me fazes, vencer a grande paciência e misericórdia que mostrei a minha paixão. Porque quando me lembro que aqueles duros aguilhões dos pregos transpassaram minhas mãos e pés, que ainda agora estão abertos, quando vejo este lado e coração aberto com o duro aguilhão da lança cruel, quando olho que minha sagrada cabeça foi tão aguilhoada com agudos aguilhões dos espinhos, por amor dos pecadores, não me posso deixar vencer de teus pecados,
ainda que por eles, justamente, merecias o inferno. Antes, com o mesmo aguilhão da minha morte, te quero aguilhoar e vencer, usando contigo de misericórdia, e fazer-te vas electionis, vaso escolhido, em que eu infunda minha graça, e fazer-te meu pregador, os portet nomen meum coram gentibus et regibus et filiis Israel, para que por tua pregação se convertam os pecadores, e picados com o aguilhão da minha morte, alcancem o fruto de minha paixão, que é a salvação de suas almas, castigando seus corpos com o aguilhão da penitência, e assim escapem do aguilhão de minha divina justiça. Durum est tibi. Saulo, com tais coisas, que vos parece que faria? Vendo-se derrubado no chão tão subitamente, que cuidaria? Que responderia a tais palavras que lhe penetravam o coração? Ele só sabe o que sente, ainda que o não pode declarar, porque ibi Benjamin adolescentulus in mentis excesso. Ali, aquele mancebinho doido e soberbo da tribo de Benjamim, todo transportado e arrebatado em Deus, todo aguilhoado em suas entranhas com as palavras de Cristo, que o tinha derrubado a seus pés, já não como mancebinho doido e sem siso, senão como velho cheio da sabedoria divina, não como lobo soberbo e roubador, senão como humilde e manso cordeiro, stupens ac tremens, responde a Jesus: Domine, quid me vis facere? Senhor, que me mandais que faça? Não tenho necessidade que me digais quem sois, porque já vos conheço. Já sei que sois Deus e homem verdadeiro. Vencestes a dureza de meu coração com a brandura de vossa misericórdia. Vencido sou do vosso amor. Aguilhoado estou com o aguilhão do vosso poder divino. Traspassada está minha alma com o duro aguilhão de vossa paixão. Quid me vis facere? Mandai, Senhor, que eu farei. Mandai-me padecer, que eu padecerei. Mandai-me morrer, que eu morrerei. Porque daqui por diante, absit mihi gloriari, nisi in cruce Domini mei Iesu Christi, omnia ut stercora arbitrabor, ut Christum lucri faciam, mihi vivere Christus erit, et mori lucrum. Não descansarei até pôr minha vida por vós, pois com tanta misericórdia me chamais, depois de ter disposto vossa vida por mim. Eis aqui concluído o desafio de Saulo com Jesus. Este é o fim desta batalha. Vencedor fica Jesus, e Saulo vencido. Tal vencimento viesse ora por nós, com que nos acharemos derrubados aos pés de Jesus, dizendo: Domine, quid me vis facere? E porque vos disse ao princípio que o diabo traz guerra conosco, e nós com Cristo, e que é necessário que vençamos a um e nos deixemos vencer do outro, quero vos dizer isto mais de raiz, para que vos deixeis vencer de Cristo, porque com isto vencereis o diabo. Sabeis que coisa é a vida de um pecador? É um contínuo desafio que traz com Cristo, nosso Senhor, com que sempre o anda desafiando e provocando que tome a espada de sua ira e se meta em campo com ele. Que vos parece que faz um pecador quando tão sem temor de Deus está fazendo 1 e 2 e 20 pecados mortais? Está desafiando a Cristo. Está dizendo com mais obras que não é poderoso Cristo para vingar suas injúrias, pois fazendo-lhe tantas em suas barbas, não sai por elas. Irritat adversarius nomen tuum infinem. Cada pecado mortal que comete é um cartel de desafio, com que o está incitando à ira, e motejando de homem para pouco, pois tal sofre e dissimula. E tanto mais cresce esse desavergonhamento de um pecador, quanto menos atenta Cristo por suas injúrias. Et dissimulat peccata hominum propter paenitentiam. Tentauerunt me principes vestri, probauerunt et viderunt opera mea. Cristo, nosso Senhor, para não se tomar com uma pulga, e menos que pulga, e com um cão morto, que é o pecador, que ainda que ladre e roa, morto é, e abominável diante de Deus, e a ninguém faz mal senão a si mesmo, matando sua alma e empeçonhentando com o mau cheiro de sua vida a seus próximos e vizinhos, ne persequar publicem unam et canem mortuum, dissimula com o pecador e faz que não atente para as suas injúrias, e em lugar de lançar mão da espada da sua injustiça e dar com ele no inferno, lança mão da sua misericórdia e aceita o desafio.
não para o matar, sim para o converter e fazer seu amigo. E para mais clareza entendei que Jesus, nosso Senhor, converte os pecadores de duas maneiras. Uma é violenta e forçosa, porque ainda que criasse a vontade do homem livre para poder dela fazer o que quiser e escolher o bem e o mal, todavia fica-lhe a Deus poder, como todos os teólogos concluem, para arrebatar-lhe a vontade e fazê-la querer o que ele quer, de maneira que pode Deus fazer por força a um homem que aborreça o pecado e ame a virtude, e que de nenhuma maneira possa querer pecar. Desta maneira converteu hoje a Saulo, que foi grandíssimo e especialíssimo privilégio, arrebatando-lhe a vontade e mudando-lhe o mal em bem, sem ele poder a isto resistir. E da mesma maneira usou com São Mateus, segundo São Jerônimo, o qual diz que, em chamando-o Cristo, viu nele alguma coisa grande e mostra de sua virtude divina, com que não pôde fazer outra coisa, senão segui-lo. Por esta maneira, irmão, não esperes tu, que não há mais que um São Paulo e São Mateus. Outra maneira de converter é ordinária e comum a todos os pecadores, da qual, diz o sábio, reliquit Deus hominem in manu concilii sui, adiecit mandata, apposuit ignem et aquam ad quod voluerit manum suam extendat. O pecador desaventurado, deixando de lançar mão dos mandamentos de Deus e guardá-los, deixando de quentar-se ao fogo do amor divino, mete-se na água das deleitações do mundo e da carne, e assim se anda ofendendo a Deus e desafiando com os seus pecados. Cristo, nosso Senhor, para o converter, dá-lhe tanta graça quanto lhe basta para ele mudar sua vontade do pecado em que está à virtude, e mete-se com ele aos golpes para derrubar e vencer, se o pecador deixasse de lhe resistir. Ora, lhe dá um golpe com a lembrança da morte, lembrando-lhe que pouco há de viver nesta vida. Ah, triste de mim, em que ando, que amanhã morrerei, e cá me hão de ficar todas minhas vaidades e torpezas, em que ando amontoando, com tanto perigo de minha alma e carrego de consciência. Outras vezes lhe dá um revés de fortuna, dando-lhe perda da fazenda, dando-lhe doenças, trabalhos e morte de filhos. Outras vezes fere com o temor do juízo e inferno, a que hei de estar a juízo diante de Deus, onde todos os meus pecados, que agora trago encobertos, hão de ser manifestos diante de Deus e de seus anjos e de todo o mundo, onde hei de ser envergonhado e desonrado, e, sobretudo, lançado no inferno, em perpétua desonra e tormentos infinitos. Outras vezes lhe dá uma estocada com a espada do amor divino, trazendo-lhe à memória quanto deve a Deus, que tanto o ama. Oh, desventurado de mim! Como ofendi a Deus, que é meu Pai verdadeiro, que me criou à sua imagem e semelhança! Como me não lembro que se fez homem por amor de mim e viveu 33 anos com tanto trabalho, e por derradeiro foi morto em uma cruz por amor de mim. Finalmente, quantas pregações ouve um pecador, quantos exemplos vê de virtuosos, quantos bons conselhos lhe dá seu amigo, quantos momentos de tempo lhe dilata Deus a vida e o espera a penitência, tantos golpes lhe dá neste desafio, para o vencer e converter e fazer seu amigo. Pois que esperas, pecador? Por que te arredas de Deus? Por que lhe pões diante este coração mais duro que a pedra e mais rijo que o escudo de aço, em que recebes todos estes golpes, sem sentir nenhum? Deixa-te ferir de Cristo, que não fere, senão para sarar. Deixa-te derrubar dele, que não derruba, senão para levantar. Deixa-te vencer dele, que não vence, senão para coroar e fazer-te vencedor de teus inimigos. Não esperes que tome a espada de sua ira, et ac wat duram iram in lanceam contra ti. Não esperes que lance mão do seu rigoroso e justo poder, et arcum conterat, et confringat arma, et scuta comburat igni. Não esperes que esmiúce esse arco de tua obstinação e pertinência, que tens sempre armado contra ele. Não esperes que faça pedaços todos os sentidos e membros do teu corpo, que sunt arma iniquitatis, com que pelejas contra Deus e ofendes sem cessar, e te dê uma morte subitânea quando estiveres mais descuidado, e que por derradeiro scutum comburat igni, queime com este fogo infernal este teu coração mais rijo que escudo de aço, que não se molenta senão a poder do fogo e marteladas dos diabos, ferreiros infernais.
E se porventura me dizes, irmão, que tu não persegues a Cristo como Saulo, como suspeito que estás dizendo em teu coração, este é ainda maior mal, e é sinal que estás já no cabo. Herpes tens nas feridas, pois estando tão chagado, não o sentes. Porventura Saulo perseguia a Cristo em sua pessoa? Não, que já estava no céu glorioso. E Cristo está lhe dizendo: Saule, Saule, quid me persecuris? Por que perseguis aos cristãos, que são seus membros? E ele tem dito no Evangelho: Quod uni ex minoribus fratribus meis fecistis, nihi fecistis, sive in bonum, sive in malum. Dou-te um desengano, irmão. Sabe que todas as vezes que pecas, persegues a Cristo e pisas o seu precioso sangue, que por ti derramou. Todas as vezes que injurias e queres mal a teu próximo, injurias e queres mal a Deus, que é seu irmão. Todas as vezes que o avexas e persegues com o poder de tua vara e teus cargos, a Cristo persegues. Todas as vezes que andas sutilizando maneiras com que lhe leves o seu ou lhe tires o ganho que podia haver cristamente, a Cristo persegues e roubas todo o tempo. Todas as vezes que tens a fazenda do pobre órfão e não lhe a queres pagar, podendo, a Cristo persegues e lhe bebes o sangue como lobo faminto. Todas as vezes que olhas para a mulher do teu próximo e a queres desonrar, persegues a Cristo, seu verdadeiro esposo e marido, muito mais cioso de sua honra do que seu marido. Todas as vezes que moves a pobre negra a pecar, ou por força ou por vontade, ou consentes em seu pecado quando ela te busca, a Cristo persegues, que é o seu verdadeiro Senhor e Pai, que para a salvar e tirar do pecado, quis tomar forma de pecador neste mundo e ser condenado à morte de cruz. Finalmente, qualquer pecado que cometes contra a tua alma, perseguição é que levantas contra Cristo, mais verdadeiro Senhor dela do que tu mesmo. Fim da seção 9. Seção 10, de Antologia de Discursos em Português. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Sermão da Conversão de São Paulo, de José de Anchieta. Parte 2. Ouve, surdo pecador, ouve a voz de Cristo que está bradando: Pecador, pecador, por que me persegues? Ego sum Iesus quem tu persequeris. Eu sou Jesus, a quem persegues quando pecas. Eu sou Jesus, a quem outra vez crucificas em teu coração quando cometes um pecado mortal. Eu sou Jesus, teu Salvador, a quem ainda persegues e injurias, e ainda estou aparelhado para te salvar, se tu deixares de pecar. Abre, irmão, as orelhas d'alma, e ouve estas tão piedosas palavras do teu Pai. Abre o coração e deixa-o ferir com a espada do amor e misericórdia de Cristo. Deixa-te derrubar a seus pés. Dize-lhe: Domine, quid meus facere, et sua serva mandata, se queres entrar na vida eterna. E para o melhor fazeres, derruba-te aos pés do confessor muitas vezes, dizendo-lhe: Domine, quid meus facere. Senhor e confessor e Pai, que estais em lugar de meu Senhor e meu Deus, que quereis que faça para tornar em graça com ele? Vede-me aqui a vossos pés, mandai que eu farei, cortai por mim e tirai-me as herpes, de que já quase estava comido sem sentir meu mal. Aparelhado estou para fazer o que mandardes, para a salvação de minha alma. Desta maneira te converterá Deus e te fará seu amigo, como fez hoje a Saulo, o qual, derrubado no chão do cavalo de sua soberba, de Saulo, soberbo que era, se tornou São Paulo, que quer dizer pequeno, humilde e obediente, e como tal perguntou logo: Domine, quid meus facere? Responde-lhe Cristo, nosso Senhor: Procedere civitatem et dicebo tibi te oporte ad facere. Onde notas que a ninguém ensina Cristo o caminho da sua salvação, nem se pode salvar, se primeiro não entra na cidade da Santa Igreja, sujeitando-se à Santa Fé Católica e aos prelados dela, como é o Papa, bispos, vigários e seus superiores seculares, como são capitães, ouvidores e juízes, quando mandam o que é justo. Porque nesta Santa Igreja,
que a cidade de Deus, tudo se rege e governa por obediência. Et sicut non est aliud nomen sub caelo nisi Iesus, ita nec alia ecclesia nisi Romana, sponsa Iesu, in qua oporteat nos salvos fieri. Levanta-se São Paulo do chão, cego na vista do corpo, mas dentro d'alma, todo cheio de sabedoria celestial, e alumiado com o resplendor da fé, entra na cidade de Damasco, já não a beber sangue dos cristãos como lobo cruel, mas a banhar-se todo no sangue de Jesus Cristo, como manso cordeiro, e lavar com água do santo batismo o muito sangue que tinha derramado, com que sua alma estava ensanguentada. Está orando 3 dias, in mentis excesso, onde ouviu arcana verba, quae non licet homini loqui, e aprendeu o Evangelho per revelationem Iesu Christi. Vai Ananias, por mandado do Senhor, a batizá-lo, com que sua alma, que estava rubra sicut vermiculus pelo muito sangue dos cristãos que tinha feito derramar, ficou alba sicut nix, lavada no mar cristalino do santo batismo. Dali a poucos dias, ingressus sinagogas, confundebat Judeos et praedicabat Iesum, quoniam hic est Christus filius Dei. E o mesmo fez por todo o mundo, pregando e advertindo os gentios. E assim o bom de São Paulo, de roubador que antes era, se faz guardador, de lobo, pastor, de perseguidor, pregador e doutor das gentes. E acabou-se de cumprir a profecia. Benjamim, lupus rapax, mane comedit praedam, et vespere dividet escas vel espolia. São Paulo, da tribo de Benjamim, pela manhã, que foi em sua mocidade e no princípio de sua vida, como lobo tragador, andava comendo a presa, perseguindo os cristãos e fartando-se em suas carnes. Et vespere dividet escas, e logo à tarde, que foi depois da sua conversão, anda a repartir manjares, apacentando as ovelhas de Cristo como pastor da palavra divina, e ensinando e repetindo os mistérios da fé com os gentios, que são verdadeiros manjares d'alma, como ele diz de si mesmo. Sic nos existimet homo, sicut ministrus Christi et dispensatores mysteriorum Dei. Vespere dividet spolia. À tarde reparte os despojos, convertendo muitos à fé, e despojando o diabo que os tinha cativos na mão, e pondo-os na mão de Cristo, e debaixo de sua obediência, entregando-lhes como despojos tomados na guerra com a espada da palavra divina que ele pregava, qui penetrabilior omni gladio ancipiti, dos quais despojos lhe cantaria a Santa Igreja. Deus, qui multitudinem gentium beati Pauli apostoli predicatione docuisti. Este é, irmão, nosso mancebinho Benjamim, figurado no outro Benjamim, filho do patriarca Jacó, e muito mais excelente que ele. Dos filhos de Jacó, como sabeis, o mais pequeno foi Benjamim, gerado já na velhice do pai, e nascido no caminho, vindo para Belém. Dos filhos do nosso verdadeiro Jacó, Cristo, que são os apóstolos, Paulo foi o derradeiro, convertido depois de Cristo subir ao céu, e nascido na cidade de Damasco. E ainda que na verdade não era o mais pequeno dos apóstolos, senão porque se converteu por derradeiro de todos, porém nos trabalhos e perseguições por amor de Cristo, ele era dos primeiros, pois abundantius omnibus laboravit, e assim como Jacó, amava muito ternamente a São Paulo, comunicando-lhe grandíssima abundância de graça, da qual ele diz: gratia Dei sum id quod sum, et gratia eius in me vacua non fuit, tanto que omnia possum in eo qui me confortat. E ainda que tudo isto é verdade, contudo era tão grande sua humildade que se tinha por o mais pequeno dos apóstolos e indigno de ser chamado apóstolo. Ego sum minimus apostolorum, qui non sum dignus vocari apóstolos, quia persecutus sum ecclesiam Dei. E como quer que ele trazia diante dos olhos d'alma a extremada humildade de Cristo, seu Pai e Senhor, de quem dizia: libenter gloriabor in infirmitatibus meis, ut inhabitet in me virtus Christi, o qual se tinha feito e chamado vermis et non homo, opprobrium hominis et abiectio plebis, e porque o próprio dos bichinhos é andar nos monturos, fazia-se São Paulo monturo e esterco do mundo.
não somente tendo-se por um monturo de pecados, chamando-se a si mesmo persecutor et blasphemous, mas também sendo tido do mundo por tal, e gloriando-se que o tivessem e tratassem todos como tal. Facti sumus tamquam purgamenta huius mundi, omnium peripsema, usque arhuc. E nisto me glorio, porque mora em mim a humildade de nosso Senhor Jesus Cristo, que se fez bichinho por amor de mim. Benjamim nasceu com grande dor e trabalho da sua mãe Raquel, e quase abortivo e movido, e ela, em nascendo, lhe chamou Benomim, que quer dizer Filius Doloris Mei. São Paulo nasceu com grandíssimo trabalho e dor de sua mãe, a Santa Igreja, e ele se chama a si mesmo abortivo e quase movido. Novissimo omnium tamquam abortio cuius est mihi. E sua mãe lhe chama Benomim, Filius Doloris Mei, filho de minha dor, que tantas dores me causaste primeiro que te parisse, fazendo prender e maltratar a tantos de meus filhos. Benjamim, em certa maneira, foi matador de sua mãe Raquel, porque de seu parto morreu ela. São Paulo foi matador e destruidor de sua mãe, a sinagoga, porque nenhum dos apóstolos trabalhou por desarraigar as cerimônias da lei velha como ele, para edificar a nossa e a fé de Cristo, nosso Senhor, sofrendo muitos trabalhos e perseguições, até ser muitas vezes açoitado e derramar seu sangue para desfazer a sinagoga e suas cerimônias, que já não aproveitavam para a salvação, como se vê em muitos lugares de suas epístolas, e imprimir nos corações dos homens a liberdade dos filhos de Deus e a graça da lei evangélica. E com razão lhe chama ela Benjamim, pois tão grande dor e raiva lhe causava, vendo que por suas pregações se desfaziam suas cerimônias e se aumentava a fé de Jesus Cristo, cujo nome ela desejava totalmente tirar do mundo. E ainda que Raquel chama seu filho Benomim, porém seu pai Jacó lhe chama Benjamim, Filius Dextrae. Ainda que a sinagoga e a igreja chamam a São Paulo filho da minha dor, todavia seu pai Cristo lhe chama Filius Dextrae, porque a mão direita e favor e graça de Cristo nosso Senhor o trazia sempre debaixo de seu amparo, como se vê em todo o decurso de sua vida. Filius Dextrae, porque com o poder da mão direita de Cristo vencia a reis e tiranos, pregando diante deles a fé sem nenhum temor, e fazia muitos milagres, virtudes que non quaelibet faciebat Dominus per manus Pauli, Filius Dextrae, porque ele andou pregando por todo o mundo o poder da mão de Cristo, nosso Senhor, e da sua divindade, fazendo que tanta multidão de gente se sujeitasse e pusesse debaixo de sua mão. Finalmente, Filius Dextrae, porque no dia do juízo há de estar à sua mão direita, não como qualquer dos escolhidos, senão com muito especial privilégio, sentado numa cadeira como juiz, iudicando duodecim tribus Israel. Este é o nome que põe Cristo a este seu filho, que hoje lhe nasceu, que é o que hoje lhe chamei, dizendo, Vas electionis est mihi iste, vaso escolhido, vaso douro lavrado com muitas pedras preciosas de virtudes, vaso tão puro e limpo, em que Cristo nosso Senhor infundia tanta abundância do suavíssimo licor de sua graça, vaso sagrado, que tantos milhares d'almas recebeu em si e pôs na mesa de Cristo. E porque não vos pareça novo este nome de vaso escolhido que Cristo nosso Senhor põe a São Paulo, ouvi e entendereis. Haveis de imaginar, como é verdade, que Deus é uma fonte viva e perenal de misericórdia e justiça, que é impossível esgotar-se, e todas quantas almas criou e há de criar são vasos em que ele há de infundir este licor. E como diz o mesmo São Paulo, assim como in magna domo non solum sunt vasa aurea et argentea, sed et lignea et fictilia, et aliud quidem in honorem, aliud sunt in contumeliam, assim, nesta grande casa de Deus, Rei Eterno, há vasos de ouro e prata, que São Paulo, com os outros apóstolos, mártires e santos, qui tamquam aurum in fornace probati et examinati sunt sicut argentum, dignos de ser postos na mesa de Cristo, para neles ele comer e beber grande multidão de almas que se converteram, que é seu verdadeiro manjar, quia sicut quibus meus ut faciam voluntatem patris mei, que in caelis est, assim o meu verdadeiro manjar são os que fazem a vontade de meu Padre. Há também outros vasos, de pau e de cobre, e outros metais, que são os que trabalham por guardar os mandamentos de Deus,
e a poder de machadadas e marteladas da penitência e confissões e boas obras, se lavram para receber em si o licor da misericórdia e graça divina. E todos estes vasos são vasos in honorem et gloriam aeternam escolhidos. E dos pecadores, que diremos? Lástima é grande e mágoa de zelos, mas dilo Jeremias, com grandes suspiros e dor de seu coração. Reputati sunt in vasa testea, opus manuum figuli. São vasos de barro, obras das mãos do oleiro infernal. Enquanto são homens, verdade é que são obras de Cristo, nosso Senhor, soberano mestre e criador, que omnes homines vult salvos fieri. E porém eles, por seus pecados, fizeram-se obra das mãos do oleiro infernal, que é o diabo, feitos na roda do pecado, da qual diz Daniel, in circuito impii ambulant. Os maus e pecadores andam sempre na roda, como vasos de barro postos na mão do oleiro. Sempre andam na roda do pecado, acabando donde começaram, e começando donde acabaram, tão maus no princípio da vida como no cabo dela, tão maus na velhice como na mocidade, sem nunca acabarem de dar voltas nesta roda e irem caminho direito da glória. Verdadeiramente sunt vasa testea, pois podendo com a graça divina, que nunca falta, fazer boa obra e ser vasos escolhidos in honorem, eles, por seus pecados, se fazem recolher em si toda a sujidade do mundo, e com ela serem lançados à perpétua desonra do inferno. Este é o pregão que Jeremias dá ao pecador. Quereis ainda ouvir outro? Dir-vo-lo-ei. Não somente é vaso de barro, mas também esburacado e fendido, que lança fora de si quanto lhe lançam dentro. Tantos buracos e fendas tem a quantos vícios e pecados é sujeito. Deseja Deus, nosso Senhor, fonte divina que nunca se esgota, infundir no pecador o suave licor e óleo de sua misericórdia pelos canos de seus mandamentos e salvá-lo. E o pecador derrama-o pelos buracos de seus vícios e condena-se. Quer Deus derramar no pecador o óleo de sua misericórdia, dizendo-lhe, non assumes nomen Dei tui in vanum. E o pecador lança fora de si, pelo buraco da sua boca infernal, jurando e perjurando, mentindo e blasfemando o nome de Deus e de seus santos. Quer Deus lançar no pecador o licor de sua misericórdia, pelo cano do amor do próximo, dizendo-lhe, non occides, non furtum facies, non falsum testimonium dices. E o pecador derrama pelos buracos da sua ira e avareza a inveja, tendo-lhe ódio e perseguindo-o, furtando-lhe a fazenda e roubando-o, pesando-lhe com seu bem e folgando com seu mal, infamando-o e mexericando-o, e fazendo que os outros também o roam. Vassa iniquitatis bellantia in concilium corum non ineret anima mea, quia in furore suo occiderunt virum, maledictus furor eorum, quia pertinax dividam eos in Jacob, et disperdam in Israel. Vasos de maldade e injustiça, que nunca andam senão buscando guerras e discórdias com seus próximos, e por fartar o apetite de sua ira, matam com a língua e com o coração a seus irmãos. Não entre minha alma no ajuntamento destes. Livre-me Deus de tão má companhia. Maldito é e será de Deus seu furor e ira, pois com pertinácia e sem razão perseguem a seu próximo. E o castigo destes, sabeis qual será? Dividam eos in Jacob. Apartá-los a Deus da companhia dos vasos escolhidos de Cristo, verdadeiro Jacó, e não terão quinhão na glória com os filhos de Israel, mas serão espalhados no caminho do inferno. Quia qui non diliget, manet in morte. Quer Deus infundir no pecador o óleo de sua misericórdia pelo cano da castidade, dizendo, non fornicaveris, e ele lança-o fora pelos buracos de sua luxúria. Meretrix ut stercus conculcabitur in via transeuntibus. A mulher, desonesta e desavergonhada, não há dúvida, que é senão um vaso de sujidade posto no caminho para ser sujado e enxovalhado de todos os que passam, e a alma de um luxurioso e sem vergonha é outra tal, vaso é de esterco posto no caminho deste mundo, onde os porcos infernais se revolvem, deleitam-se e fazem sua morada. Quer Deus infundir no pecador o licor de sua misericórdia, dizendo-lhe, Sabata santifiques,
e ele derrama fora pelos buracos de sua cobiça, estando 15, 20 dias e um mês e mais na sua roça. E queira Deus que não seja trabalhando os dias santos, por princípio do trabalho que há de ter no inferno, se não emendar, e de pouco cuidado que tem de sua alma, vem não ter conta com sua gente. Não lhe dá nada que seu escravo não se converta à doutrina omissa, antes ele mesmo os não deixa vir. Não lhe dá nada que sua negra cristã esteja amancebada com índio infiel. Não tem de ver de que seu escravo não conheça Deus e as coisas da fé para se salvar, e que morra sem confissão. Não há de gostar das pregações e missas e confissões, nas quais infunde Deus o óleo de sua graça e misericórdia. Se em alguma hora se tapam estes buracos com a confissão e com um jubileu como este, logo se tornam a destapar com os pecados, não cumprindo o que ficam com os confessores. Per estes buracos se tem coado e derramado todo o licor da antiga devoção deste povo. Populus, populus, quis te fascinavit. Muita devoção e virtude havia em ti, que olhos de bruxas infernais te enfeitiçaram e te lançaram a perder. Bene currebas, Vila de São Paulo, para caminho dos mandamentos de Deus, para seres vaso escolhido como ele. Quem te esburacou e fendeu e fez entornar o licor da graça que tinhas? Ó pecador desventurado, morador do Brasil, vaso de barro esburacado e fendido com 1000 vícios e pecados, que não podes guardar em ti o óleo da misericórdia divina, de que Deus quer usar contigo. Que esperas, se não seres feito vaso de ira, cheio de borra? E porque assim como por um vaso fendido, ainda que se coe o licor sutil e delgado, todavia ele fica dentro a borra, que é grossa, assim tu, que és vaso fendido, lanças fora o licor sutil da misericórdia e graça de Deus, e ficas cheio da borra dos teus pecados, com a qual se mistura a borra da ira de Deus, a qual não se pode coar, quia fex eius non est exinanita, diz Davi. A borra da ira de Deus não se pode adelgaçar nem coar. E sabes por quê? Porque não se coa a de teus pecados. Entesouras a borra de pecados. Também tesaurissas tibi iram. Fartas-te da borra dos pecados? Também te hás de fartar da borra da ira de Deus, ainda que te pese, quia bibere omnes peccatores terrae. E sabes que borra é? Ignis et sulphur et spiritus procellarum par scaliceorum. Destas te hás de fartar, se te não emendas. E sabes quando? Quando Cristo nosso Senhor, com a vara de ferro da sua justiça, tamquam vas figuli confringete, dando contigo no inferno para sempre. Mas, porque a paciência e misericórdia de Cristo nosso Senhor é tão grande que inspirou a Paulo, tão grande perseguidor, e o converteu e fez vaso escolhido, também podes confiar que te inspirará a ti, se tomares o remédio que a ele lhe deram, que foi ingredere quivitatem. Já que nesta cidade da Santa Igreja tens entrado por fé, pois és cristão e batizado, entra também nela por caridade, et servo mandata, como bom cristão, que sem isto, por demais, esperas. E para que isto melhor possa se fazer, dar-te-ei outro remédio muito singular, e é ingredere quivitatem. Entra na cidade da glória, para a qual foste criado, cuidando nela muitas vezes. Queres, irmão, não embaraçar-te nos deleites e tratos deste mundo? Ingredere quivitatem. Entra com tua consideração na cidade do céu, lembrando-te que non habes hic permanentem quivitatem, sed futuram inquiris. Lembrando-te que és hóspede e degradado neste mundo, e que no céu está a tua própria natureza, e a cidade em que hás de morar para sempre. Queres, irmão, não sentir o trabalho dos mandamentos de Deus e da penitência? Ingredere quivitatem. Entra na cidade da glória, cuidando que ainda tu só poderás sofrer os trabalhos desta vida juntos, muitos 1000 anos, com um só momento, que te dessem entrada naquela gloriosa cidade. Te pagarão muito mais do que merecias, quia non sunt condignae passiones huius temporis. Queres, irmão, ser vaso escolhido de Deus? Ingredere quivitatem. Entra na cidade da glória, lembrando-te que a poder de marteladas e pancadas se lavram os vasos, que lá entram, e com isto te parecerá suave o peso da obediência, pobreza, castidade, fome, sede
e trabalhos que padeces. Queres, finalmente, não pecar? Ingredere quivitatem, entra na cidade da glória, lembrando-te que diz São João que lá nihil quinquinatum introibit. Não entra lá a soberba, nem a inveja, nem outro pecado. Não entram lá olhos desonestos, nem orelhas aparelhadas a ouvir mexericos, nem língua maldizente, nem mãos que obram maldade. Ingredere quivitatem, irmão, desejando de ver já a formosura da glória, e dize como Davi: Gloriosa die dicent de te civitas Dei, et concupiscit anima mea in atria Domini. E se queres ainda remédio para entrar nesta cidade, dou-te o mesmo. Ingredere civitatem, entra na sacratíssima humildade de Cristo, que é cidade da divindade, cuidando nas extremadas virtudes de que é edificada, e lembrando-te que 33 anos padeceu o desterro neste mundo, para ensinar o caminho desta cidade da glória, e abriu suas mãos e pés e o coração para te abrir a porta do céu. Desceu o Filho de Deus ao mundo, a tomar nossas enfermidades sobre si, para as curar. Vere languores nostros ipse tulit. Fez-se pobre, faminto, hidrópico, leproso e paralítico. Estávamos degradados do paraíso pelo pecado. Era necessário, para remédio de nosso degredo, que tomasse também esta pena sobre si. Desterra-se o Filho de Deus daquela sua santa cidade da glória 33 anos, tão desconhecido como um estrangeiro peregrino. Extraneus factus sum fratribus meis et peregrinos, tão degradado e desconhecido que, posto no horto com o suor de sangue, desconsolado e desamparado como estrangeiro, te está cavando o pão com que te sustenta no caminho desta cidade. Tão degradado e desconhecido que, posto na cruz, está bradando com Barrabás ad dexteram et videban et non erat qui cognosceret me. Porque ainda que a sua mão direita estava a Virgem Santíssima, sua mãe, que muito bem o conhecia, todavia estava posto em tão grande extremo de miséria e desonra, e tão desfigurado, que muito bem pudera desconhecê-lo. Pois via o Rei da Glória posto entre dois ladrões, e aquele que est speciosus forma pro filiis hominum in quem desiderant angeli prospicere, tão afeiado, que non est ei aspectus neque decor, e parecia um leproso, et percussus adeo, e aquele a quem deci escentena milia angelorum expectant in coelo, era desamparado na terra de seus discípulos e cercado de inimigos. Pouco é o que digo para o muito que o nosso bom Jesus padece por nosso amor. Está tão desconhecido e desterrado naquela cruz que nem seu Pai Celestial o conhece e nem lhe acode, pois bradando ele Deus meus, quid dereliquisti me, dissimula com ele e faz que o não ouve, como quem diz, pois se fez tão amigo dos degradados que se quis fazer degradado como eles, que morra como degradado e desamparado na cruz. E morre o Filho de Deus, e despojara-se aquela cidade de sua humanidade, apartando-se a alma do corpo, para romper os muros da cidade celestial, por onde tu entres. Rompe tu também, irmão, este teu duro coração, para que entre Cristo nele. Deixa de pecar, pois vês que na cidade do céu não entra o pecado. Deixa-te vencer de Cristo, sujeitando-te a seus mandamentos, que poderoso é ele com sua graça, para de vaso de barro que és, fazer-te vaso de ouro e de prata, escolhido e posto à sua mesa celestial. Ad quam. Fim da seção 10.